Então tem uma coisa interessante, Maurício, é o seguinte, por exemplo, ninguém engana, quando a gente está no convento, no seminário, ninguém está enganando a gente dizendo, você não, a sua vida vai ter uma surpresa lá na frente que você não vai poder fazer isso. Não, ninguém fala. A gente já sabe. Eu tô ali, como você falou, eu tô ali, eu sei. Eu sei que eu não vou casar, eu sei que eu não vou ter filhos, eu sei que eu não vou ter mulher, eu sei que eu não vou ter essa parte afetiva que eu possa viver de uma forma como todo mundo vive. Eu sei disso. E eu tenho a mesma liberdade para dizer, eu não quero isso, eu quero isso. Isso é questão de maturidade. Se isso não fosse para mim, eu diria, não vou, eu vou sair e tal, como muitos dos meus colegas saíram, como muitos deles saíram. Mas será que isso não acaba causando um problema que acaba, tendo... Porque, assim, é uma regra muito rígida para algumas pessoas no mundo de hoje. É verdade. Você consegue lidar bem com essa regra rígida, porque não é para você. Você fala, cara, é igual discutir se vale a pena estar casado ou estar solteiro. Sim. Tem gente que fala, cara, por mim tudo pra bem. Mim é verdade. Ótimo, assim. Mas aqui é a pegação. Eu falo, tô feliz aqui. Sim. Só que tem gente, por exemplo, que adoraria talvez ter um universo mais religioso. E também, e também ser, tipo assim, ser quero transar com uma mulher. Como é que funciona? Então, na verdade, olha o que acontece. Você, como eu disse, ninguém me enganou, ninguém no dia da ordenação falou para mim, depois de 10 anos, falou, sabia que você não pode casar? Não, ninguém sabia, eu sempre soube que não pode casar, eu sempre escolhi isso e tal. Mas essa lei, que eu digo, lei é lei mesmo, que é uma lei, é uma norma disciplinar na Igreja Católica, de que o padre, ele não casa. Por que eu estou dizendo norma disciplinar? Porque não é nenhuma lei bíblica, canônica, que ele não deva se casar. O padre deixou de casar no século VI. Isso, no século VI ele começa, antes os padres se casavam, normalmente, tanto é que os padres ortodoxos, né, os padres, eles até hoje casam, os padres ortodoxos casam, não há problema, também como os pastores não têm casas, as mulheres também não há problema, então não há problema no casamento. No cristão ser casado. Não há problema no cristão ser casado. A igreja, ela chegou a um consenso, isso a partir do século VI, que o padre deveria imitar Jesus em tudo, mais ou menos nessa coisa. Deveria imitar Jesus em tudo em quê? Porque Jesus não casou. E por que Jesus não casou? Para que ele pudesse estar mais disponível para as pessoas, para que ele pudesse ter liberdade de estar ali, né? Não tem nada a ver, eu pensei, tem gente assistindo e falou assim, o padre não casou para não dividir herança. Não tem nada disso, é bobagem. Não, acho que a galera nem pensa isso. Não, porque na verdade a nossa relação com a igreja não é uma relação societária. Então, na verdade, não existe assim, eu sou padre, então as coisas da igreja me pertencem. Mas não tem uma história que Jesus, por exemplo, aí a minha pode não, pode. Jesus foi pro deserto naquele período que ele ficou, que ninguém sabe o que ele fez, se lá talvez ele tenha, as sombras dele, sei lá, se ele se envolveu com uma... Porque você consegue confirmar para mim que Jesus, nos seus 33 anos de vida, ele não teve nenhuma mulher? Não, sabe por quê? Vou te falar uma coisa, é uma questão até de lógica, olha que intenção. Primeiro, a gente tem a questão da tradição que eu digo assim, nunca foi falado nenhum tipo de relacionamento de Jesus com alguém. Segunda coisa, a gente tem o relato bíblico que não fala também. Então nós temos tradição, relato bíblico e historicamente não. Mas olha que interessante. Jesus é um judeu. É um problema danado para um jovem judeu não ser casado. Sim. É um problema muito grande. Sim. E Jesus está querendo convencer... Que é totalmente tradicional. Claro, o judeu, o homem judeu, o rapaz, até hoje, ele é feito para formar família. Como judia. Sim, e ele precisa ter muitos filhos. Né? Muitos filhos. Vocês moram aqui não, né? Região aqui. Eu moro aqui também aqui. Aqui tem muita comunidade de então. E o que acontece? Você vê, geralmente um jovem já casado e com muitos filhos. Ora, Jesus não casar era um problema para a sua pregação. Era um problema de autenticidade naquilo que ele dizia. Então seria muito melhor para Jesus que ele fosse casado. E seria muito melhor para a igreja no começo arrumar uma mulher para Jesus. Porque seria mais convincente quando Jesus começasse a falar. Olha, Mateus escreve o evangelho dele direcionado para os judeus. Putz, Mateus teve um problema muito grande para convencer os judeus que aquele rabino, o rabi, aquele mestre, ele não tinha casado. Sim. Então, na verdade, Jesus poderia ter facilitado muito se ele tivesse casado. Mas ele optou por não casar, por não ter nada. Por quê?
Porque ele dizia, Jesus disse assim, meu reino desse mundo, eu não estou ligado com essas coisas, tá. Existem essas coisas, Jesus teve um relacionamento com Maria Madalena. Não tem nada, não existe nada provado. Pelo contrário, Jesus tem uma proximidade com as mulheres, não só com Maria Madalena, mas com várias mulheres que seguem o grupo, que é diferente dos rabinos da época,